Boa noite a todos. Quero agradecer o carinho, os perseverantes aqui, firmes e fortes até o fim, né? Finalizando aqui 2024, você está aqui firme e forte para aprender da palavra de Deus, e isso me traz uma alegria muito grande, né? Porque no tempo que a gente está vivendo, o que vai sustentar o nosso coração, o que vai sustentar a nossa família, o que vai sustentar a gente vai ser essa palavra. Sempre foi, sempre vai ser essa palavra. E eu creio, sabe? Assim como uma vez eu falei para o Senhor, Deus, tá todo mundo estudando, tá todo mundo lendo o Novo Testamento e eu tô aqui presa no Antigo Testamento. Eu queria ler o Novo Testamento também. E eu me lembro quando o Senhor falou para mim que a palavra era viva. E independente se eu estivesse lendo o novo ou o antigo, e ela ia servir, encaixar para minha vida, ia ser suficiente para aquilo que eu estava vivendo. E é muito verdade. Então, assim, eu sei que tem gente que fica, ai, Cláudia, quando você vai gravar o Novo Testamento? Eu quero o Novo Testamento logo, né? Mas creia que todo livro da Bíblia é inspirado por Deus para ministrar o nosso coração, para trazer resposta de Deus para a nossa vida. Então, gente, hoje nós vamos ler um livro, né? Nós vamos estudar o livro de 1 Samuel. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse livro só é 1 Samuel, né, e 2 Samuel na nossa Bíblia. Porque na Bíblia hebraica, esses dois livros são um livro só. Na verdade, o que que aconteceu? Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, que é a Septuaginta, que eu já expliquei para vocês, e depois foi traduzida para o latim, que é a Vulgata, da Vulgata deriva a Bíblia católica, e da Septuaginta, que é do grego, deriva a Bíblia protestante. Lá, antes de 1516, mais ou menos, antes de 1516, mais ou menos, o que que eles fizeram? Depois do livro de Juízes, que foi o último livro que a gente estudou, eles fizeram, quando os gregos foram traduzir, a língua grega era extensa demais, não era curta, que nem a Bíblia no hebraico, a linguagem hebraica. Então o pergaminho ficava muito grande, então eles acabaram dividindo. E naquela época eles dividiram tudo em Primeira Reis, Segunda Reis, Terceira Reis e Quarta Reis. Só que depois de um tempo, né, depois de 1516 mais ou menos, que eles fizeram essa divisão em 1 Samuel, 2 Samuel, Primeira Reis e Segunda Reis. Mas antes não tinha livro de Samuel, mesmo que na Bíblia hebraica tivesse. Então, aí que transformou. Então, só a nossa Bíblia que tem 1 Samuel, 2 Samuel, Primeira Reis e Segunda Reis. E da Vulgata também, mas só depois de um tempo. O que que acontece, gente? Esse livro de 1 Samuel e 2 Samuel, eles contam a história, né, de Israel ali em 130 anos, equivale mais ou menos a 130 anos. E o que que a gente precisa saber? Quem que escreveu essas cartas? Bom, teve parte, né, que foi Samuel que escreveu, o profeta Samuel. E por que que eles quiseram colocar o nome de 1 Samuel e 2 Samuel? Né? Porque fica mais didático pra gente. Ah, mas Cláudia, Samuel só foi um profeta? Não, na verdade, aqui o contexto histórico vocês se lembram então que a gente estava no livro de Juízes. Como que nós paramos no livro de Juízes? O povo saiu do Egito, caminhou com Moisés no deserto. Depois quem sucedeu Moisés foi quem? Josué. Josué conquistou toda a terra prometida com o povo, dividiu as tribos e a organização do povo era então até agora tribal. Era uma organização tribal por tribos, as 12 tribos de Israel. E aí o que que acontece? Depois do povo na terra prometida e organizado, o Senhor falou: agora eu vou reinar sobre o meu povo. E o modelo de governo de Deus é o modelo teocrático, ou seja, Deus é quem governa. Por isso que no livro de Juízes, que a gente já leu e já estudou várias vezes, está escrito assim: e não havia rei sobre Israel. Cada um fazia tudo o que achava certo segundo os seus próprios olhos. E aí,
Você já sabe o que deu, né? Quem estudou lá o livro de Juízes já vai ver que o povo se perdeu, porque o povo desobedeceu. Em vez de se separar do inimigo que estava na terra, eles quiseram fazer o inimigo escravo, ou então toleraram o inimigo. Então, o que que aconteceu? Deus precisava levantar toda hora um juiz, um libertador, né, para salvar o povo daquela condição de caos que eles estavam já sendo opressos de novo pelo inimigo. Por quê? Porque se misturavam. E aí, o que que acontece? Deus foi levantando esses juízes até que o Senhor levanta um juiz que a gente chama de juiz de transição, que é quem? Samuel. Samuel, eu sei que na nossa cabeça a gente já pensa em Ana, já pensa no profeta Samuel. Ele era profeta, sim, com certeza, mas ele também era um juiz que Deus levantou sobre a nação. Então nós vamos chamar esse profeta Samuel de também juiz. Ele é o juiz de transição entre o livro de Juízes, entre a organização tribal, agora para uma monarquia, porque é exatamente nesses livros que o povo vai exigir, porque quer um rei humano, né? Um rei humano. E aí, quem que escreveu esses dois livros, então? É claro que Samuel escreveu um pouco dos livros, só que o que, que os teólogos falam? Que é uma que a gente coloca como autoria desconhecida. Por quê? Porque tem partes que realmente é o profeta Samuel que escreve, tem partes que é o sucessor de Samuel. Então, quando Samuel, como profeta, morre, Deus levanta quem? O profeta Natã, depois o profeta Gade. Vocês vão lembrar mais ou menos, porque o profeta Natã foi aquele que confrontou o pecado de Davi, quando Davi caiu com Batseba e matou Urias. E Gade é o segundo profeta no segundo pecado de Davi, quando Davi pede para fazer o recenseamento do povo, contar o povo de Israel, e Deus falou para ele que não era para ele contar. Na verdade, Deus não pediu para ele contar, ele contou, e ele peca, e quem vai fazer esse confronto com Davi, com o rei Davi, é Gade. Então, o livro de Samuel, ele tem, sim, a autoria de Samuel. Os teólogos dizem que Samuel escreveu um pouco, Gade escreveu um pouco, Natã escreveu um pouco, mas o restante alguém compilou e outras pessoas escreveram, né? Alguns escribas. Por quê? Por que isso? Porque conta a história da morte de Samuel, conta a história da morte de Davi, e pasmem vocês, os livros fazem referência a Israel e Judá, ou seja, as duas tribos divididas. Quando já estava dividido, quando vai para. Então os teólogos acham que esses livros foram compilados e muita coisa foi escrita quando já estavam lá no cativeiro da Babilônia. A gente vai estudar isso depois. Como que virou esse cativeiro? Como que dividiu essas tribos? Por quê? Porque Deus levantou o primeiro rei que eles pediram, Saul. Deus rejeitou Saul porque Saul ele desobedeceu o Senhor. Aí depois Deus levanta Davi. Davi morre, ele levanta Salomão. Só que Salomão perverte o juízo. Acontece um monte de coisa. O Senhor fala: olha, teu reino vai ser dividido. E aí divide as tribos do norte, tribo do sul, e depois de um tempo, no povo tudo na idolatria, é que é levado a tribo de Judá para o cativeiro e fica lá 70 anos. E aí, nesse exílio do cativeiro, tem alguns teólogos que dizem que o livro de Samuel foi compilado, foi terminado de ser escrito. Tá bom? Então, assim que é, para vocês entenderem como é que foi mais ou menos a autoria desses livros. Bom, gente, qual que é o contexto e o pano de fundo? Eu já falei aqui para vocês, né? Da organização tribal, no livro de Juízes, nós então vamos ver um povo exigindo um rei humano, né? Eles queriam um rei humano, e nós vamos ver aqui no livro de Samuel que Samuel, quando o povo começa a exigir esse rei humano, começa a pedir, o Samuel se entristece demais e chega diante de Deus, e o Senhor fala para ele: Samuel, olha, não é você que eles estão rejeitando como um juiz sobre eles. Eles estão me rejeitando, mas eu vou dar para eles o rei que eles estão pedindo. Eles estão pedindo o rei, eu vou dar para eles esse rei. E na verdade, gente, eu sei que a gente passa muito tempo pensando, puxa vida, por que que o povo quis, né, um rei humano? Deus não era suficiente. Na verdade,
eles precisavam pedir esse rei humano, porque até a palavra de Deus, lá em Gênesis, em Números, fala sobre um reinado que ia ter sobre o povo de Israel. O problema não foi a monarquia. O problema não foi eles pedirem um rei humano, o problema foi a intenção do coração deles. Porque qual era a intenção do povo de Israel quando eles pediam um rei, alguém que fosse rei diante deles? Eles queriam ter a mesma autonomia, o mesmo estilo de vida que os seus, as outras nações pagãs aos seus arredores. Eles queriam ser iguais. Sabe? Quando o diabo joga na sua cara e fala: ai, poxa, você vê como que você vive na bolha? Pois é, olha, se você tivesse. Eu mesmo, esses tempos atrás, a Valentina aqui em casa falando: mãe, eu só queria fazer parte, né? Porque isso é uma estratégia do inimigo. Ele põe na nossa cabeça que a gente está sendo prejudicado por viver no reino do Senhor, né? Nós estamos prejudicados, nós estamos perdendo muita coisa do que o mundo oferece, muita coisa que é lícita. E por que que você não tem? Né? E exatamente essa motivação no coração do povo foi que entristeceu o Senhor, porque eles queriam, na verdade, uma autonomia. Eles queriam, na verdade, uma independência. Aquele problema lá do Éden, sabe? De você olhar e falar: ah, puxa vida, eu queria ser independente assim de Deus. Queria também conhecer o bem e o mal, igual Deus conhece. Sabe? De você não querer viver nessa dependência, de você não querer viver debaixo de uma autoridade, debaixo de uma direção. Então, era assim que o povo queria, né? Eles não queriam um modelo de Deus numa monarquia teocrática. Eles queriam realmente o governo humano para eles ficarem se sentindo também incluídos no mundo, parecidos com o povo pagão. Então, gente, nós vamos dividir esse primeiro livro de Samuel, nós vamos dividir em 3 partes, tá? O começo que todo mundo já conhece, que é a história de Ana, mãe de Samuel, então é o nascimento de Samuel, ou seja, Deus agora ele está preparando o terreno, né, para trazer uma mudança de governo para o povo, né, uma monarquia para o povo, mas esse começo não começa já no rei. Começa, né, no âmbito espiritual através de um profeta que vai ungir esse rei. Então veja como é que funciona a coisa no mundo espiritual. Primeiro precisa ter uma palavra de Deus liberada para depois aquilo vir à existência. Então Deus prepara inclusive a pessoa que vai consagrar esses reis, que é o profeta Samuel, através da vida de Ana, né, e de Eucana, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então nós vamos dividir em 3 partes esse livro. Essa primeira parte do nascimento, né, do profeta e juiz Samuel e o seu ministério, depois o reinado do primeiro rei, que é Saul, depois o reinado, né, e o começo do reinado de Davi. Vai acabar o livro de Samuel com o final do reinado de Davi e o livro de Reis começa com a história de Salomão já, tá? Então, 1 Samuel e 2 Samuel é dividido nisso. É dividido na história de Samuel, na história de Saul e na história de Davi, ok? Estabelecido isso na cabeça, nós podemos agora, então, começar o livro. Bom, a ascensão, né, do rei. Esse livro, gente, ele não é um livro doutrinário, é um livro de história. Você vai ver que há uma narrativa histórica de tudo que está acontecendo, sem esconder nada, sem esconder podre, sem esconder pecado, sem ocultar nada. O Senhor expõe tudo. E tudo que Deus expõe é para nos ensinar e tem um significado, um ensinamento profundo para nós. Então, nós vamos dividir em 3 personagens: Samuel, Saul e Davi, e dividir em 3 partes o livro de 1 Samuel, que é o preparativo de Deus, então, para estabelecer a monarquia, né, que é através do profeta Samuel, e a queda da família de Eli, ou seja, a decadência, a queda da casa sacerdotal de Eli, que nós vamos, não sei se vocês se lembram, nos outros estudos eu expliquei para vocês 2 coisas.
Para Deus estabelecer o sacerdócio, para ter o sacerdote, era preciso vir, né, da descendência de Arão. Precisava ter o DNA, a linhagem de Arão, eram os sacerdotes. Mas o profeta Deus escolhia aleatoriamente, não precisava ter essa descendência. E nesse livro nós vamos ver Deus mudando as regras. Nós vamos ver um Deus que vai fazer cair por terra aquilo que ele prometeu lá atrás. Olha, Arão, de você vão vir todos os outros sacerdotes. O Senhor vai falar, Deus me livre, não. O Senhor vai falar, como é que ele usa a expressão? Ele usa a expressão, ai de mim, alguma coisa assim, nós já vamos ler. De manter essa minha palavra, de manter essa minha promessa, que da casa de Arão viriam todos os sacerdotes. Hoje, eu mudo isso. E aí, então, Samuel, além de juiz, profeta, é também sacerdote diante de Israel, porque Deus levanta ele como alguém que tem o coração voltado para Deus. Por quê? Porque nós vamos aprender hoje que a casa de Eli, tanto o sacerdote Eli quanto seus filhos, fizeram coisas assim terríveis diante do Senhor, mesmo sendo dotados de uma autoridade, de uma unção estabelecida por Deus. Deus arranca deles esse sacerdócio. Então, nós dividimos o primeiro livro de Samuel nessa parte, a vinda do profeta Samuel e a queda da casa sacerdotal de Eli, a ascensão do primeiro rei Saul e a queda do reinado de Saul, e a ascensão, né, de Davi como homem segundo o coração de Deus. Bom, abra agora sua Bíblia então, 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler, gente, muito espaçado tudo, porque é muita informação, tá? Então eu vou tentar, assim, tá explicando para vocês primeiro, e depois, deixa eu abrir até essa outra Bíblia minha aqui, vou estar explicando e algumas coisas nós vamos ler, amém? Vamos lá. História de Ana. Quem já nunca ouviu uma palavra, quem já nunca ouviu uma pregação sobre Ana, né? Você que tá com sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos aqui. Leia aí para mim, desliga o seu microfone. Leia para mim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e 5. Não, pode ler o 2 até o 8. Vamos lá. Desligue e lê para mim, do 2 ao 8. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. Ótimo. Agora lê. Tá, deixa eu só falar uma coisa aqui antes para vocês. Gente, quando Josué, né, começa a conquistar as terras, Josué, na época de Josué, ele vai para uma cidade chamada Gilgal. Só que depois Josué se estabelece em Siló.
E lá em Siló, eles levantam o tabernáculo, a tenda do encontro e a arca da aliança. Então, essa cidade, Siló, ficou lá a tenda do encontro e a arca da aliança. Por isso que todo israelita ia para lá pelo menos 3 vezes por ano para sacrificar e adorar o Senhor diante da tenda do encontro e da arca da aliança. E aqui nós estamos vendo a história de Eucana, que tinha 2 esposas. E vejam só, Ana não era esposa e a outra era concubina, eram 2 mulheres, 2 esposas, né? Só que uma era estéril, Ana, e Penina tinha filhos. Se você for na tradução, o nome Ana significa favorecida. E o nome Penina significa fértil. E aí a história todo mundo já sabe. Penina irritava Ana porque Ana era estéril. Mas a Bíblia diz que era sua rival. Eucana gostava mais de Ana e por isso fazia diferença na hora de dar as porções, dava a porção dobrada para Ana. Né? Nós vamos ver depois aqui que Ana, né, vai diante do Senhor e quebrando o coração, todo mundo sabe. Mas aqui eu já queria puxar algo para vocês. Ana se sentia assim, excluída, rejeitada pelo próprio Deus, porque qual era a promessa de Deus para o pai deles, Abraão, para o pai da nação de Israel, né? Olha, vocês vão povoar a terra, vocês vão gerar descendentes. Então, quando qualquer mulher israelita via que ela era estéril, o que ela sentia? Puxa vida, eu não sou abençoada por Deus. O Senhor está me rejeitando, porque eu não posso cumprir a promessa dele ao nosso pai Abraão. E aí, o que acontecia? Não se sabe se porque amava mais, acredito que sim. Amava mais, aqui tá dizendo no 5, por quanto era o seu amor, grande o seu amor por ela, Eucana entregava-lhe uma porção dupla. E aí nós vamos ver que Ana se sentia numa posição muito humilhada perante Deus, perante todo mundo, quando subia todo mundo para adorar e para agradecer a Deus, todo mundo sabia que ela era estéril, por isso ela ficava entristecida, com a alma amargurada, ela não comia, ela não bebia, ela ficava muito mal. Mas eu queria trazer, né, 2 reflexões aqui para vocês, antes da gente continuar. Penina provocava e humilhava Ana. Vocês acreditam que nasce alguém mal? Algum ser humano pode nascer já maligno, malvado? Não pode, gente, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Há no ser humano a centelha do Todo-Poderoso. Então nós, embora a nossa carne esteja no pecado, nós temos dentro de nós características do Todo-Poderoso. Uma criança, não dá para você pegar um bebê e dizer, olha que malvado, olha que motivação errada, não dá. A palavra de Deus diz que o perfeito louvor sai da boca daqueles que mamam no peito. Então, quando a gente olha Penina, eu sei que muitas vezes a gente já olhou para Penina, né, julgando Penina, falando, nossa, que maldade. A outra já tinha que conviver com o trauma de não ter filhos e essa daí ainda ficava irritando, debochando dela. Mas eu queria dizer para vocês assim, sabe? Todas as vezes que numa família, né? Isso daí pode ser com relação a filhos, pode ser com relação a marido, pode ser com relação ao que for. Toda vez numa família é constatado uma coisa chamada preferencialismo. Um pai prefere um filho ao invés do outro. Um pai trata um filho melhor que o outro, como no caso de José, né? Não tem como o preferencialismo não trazer para os outros filhos uma sensação de rejeição, uma sensação de injustiça. Não tem como, né? Esses dias eu postei no Instagram e é muito verdade. Quando um dos pais trata mal, né, o seu próprio filho, esse filho não deixa de amar o pai e a mãe, mas ele ama cada dia menos a si mesmo. Então aqui nós vemos nitidamente um marido que tratava de forma diferente 2 esposas. Pessoas que estavam na mesma posição, mas uma era tratada com uma porção dobrada e a outra não. Então, quando o Senhor dá filhos talvez para Penina, é para compensar talvez a dor dela de rejeição com o próprio marido. Isso daí, gente, estou conjecturando. Mas Penina
né? Ela irritava a Ana porque a rejeição faz isso com a pessoa. Uma pessoa ferida fere pessoas, gente. Isso vem do inconsciente da pessoa. Não é uma situação que eu quero ferir, não. Se você estiver machucado e alguém quiser encostar em você, você vai dar um empurrão nessa pessoa. Você vai ferir essa pessoa, não tem jeito. Né? Não tem jeito de você tratar com amabilidade, com doçura, se você estiver ferido. Se você tiver uma dor, se você estiver sangrando. Então aqui nós vamos ver uma pessoa que era rejeitada pelo marido. No mínimo, rejeitada na hora que era comparada, né, a outra esposa. E a rejeição, já falei para vocês, ela tem inúmeros sintomas. A rejeição traz baixa autoestima, autoimagem negativa, ciúmes, inveja. Não é uma inveja de coisas materiais, é uma inveja de relação, é uma inveja do tratamento que o outro tem com o fulano e não tem com ele. Então todas essas características estavam sobre a vida de Penina. Quando Penina irritava e feria a Ana, era porque ela era também uma pessoa ferida, né? Então, com certeza, a dor da rejeição de Penina era grande. Vocês sabem que teve um estudo, eu vi um estudo dizendo que a dor da rejeição, quando ela é equiparada a uma dor física, é como uma facada na perna. Então, assim, é uma dor terrível, gente. Terrível. E aqui, né, nós vamos ver que no tempo de celebrar, ao invés de celebrar, Penina não celebrava. Penina estava lá, ofendendo Ana, né? Então, Deus talvez tivesse ali acalentando o coração de Penina, dando filhos a ela cada vez mais. Embora o Senhor também não estivesse desconsiderando Ana, porque Ana estava gerando um milagre de Deus, alguém escolhido por Deus. E para você gerar um milagre, você precisa viver no deserto por um tempo. É diferente, né? É diferente você gerar alguém que Deus tem um propósito de nazireado, de consagração, aquele filho que vai ser muito usado. Você vai ver, você pode fazer comparação em vidas, em pessoas que você conhece, inclusive. Né? Você vai ver, é diferente, a luta é diferente, aquela criança tem um monte de luta para nascer, é perrengue que acontece. Então, bom, é essa visão que eu queria que a gente tivesse a respeito de Penina, porque Penina se comparava a Ana e a comparação é amiga da competição. Então, ao mesmo tempo que ela se comparava, ela acabava competindo com Ana. E no único quesito que ela podia ganhar de Ana, já que não era no amor do marido, era nos filhos que ela tinha, né? Mas, como o próprio nome diz, Ana significa favorecida. Ana alcançou um favor do Senhor. E eu passei dias meditando nisso. Deus, o que foi que Ana fez para mudar esse quadro de esterilidade? Como foi que, do mesmo jeito daquela mulher do fluxo de sangue, Ana conseguiu alcançar em ti uma medida que virou a chave no mundo espiritual? E ela concebeu. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho a resposta, mas eu notei e me apercebi de algumas coisas que Ana acabou atingindo, alcançando em Deus, algumas atitudes que nós podemos trazer de ensinamento para a nossa vida, para virar a chave de Deus no milagre. Vamos lá? Vamos ler aqui como é que Ana foi para aquele lugar, como que ela se derramou diante do Senhor. Alguém lê para mim, né, o versículo, capítulo 1, verso 9, 10, 11... Pode ler até o 19, do 9 ao 19. Vou ler, porque a gente não pode perder tempo. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor. Gente, grave isso. O sacerdote ali estava sentado. Dentro do santuário, ele estava lá sentado. Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva,
mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Veja bem, ela fez um voto que o filho dela seria um nazireu. Cabelo e barba sem cortar, tá bom? Consagrado mesmo. Vocês lembram lá de Sansão, né? Era nazireu, não cortava barba nem cabelo. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela tivesse embriagada e lhe respondeu: Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: Oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho, nem qualquer bebida fermentada. Estava, isso sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado o Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Gente, não tem como ler essa passagem sem lembrar de 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós vemos uma mulher que não escondeu a sua dor. A primeira coisa, ela não escondeu a sua dor. Ela declarou que ela era uma pessoa com a alma amargurada, profundamente triste, né? Ela diz: tomada pela amargura, derramei a minha alma diante do Senhor, pois estou muito triste e desesperada. A primeira coisa, nós vemos uma pessoa que não se esconde atrás de reputação, nem de imagem. Ela poderia, o sacerdote estava olhando ela. Era o sacerdote que estava lá, observando ela. E na hora que ele confronta ela de uma maneira leviana, inclusive, porque ele julga ela podia ter tido qualquer atitude, né? Ela podia ter tido qualquer atitude ali naquele momento. Ela podia ter se calado, ter desprezado o sacerdote seguido, afinal de contas, o que ela faz é com Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Ela podia ter dado uma resposta meio mal educada ao sacerdote, afinal de contas ele estava julgando ela como uma mulher bêbada, sendo que ela estava adorando o Senhor. Mas ela não faz isso. Além dela se humilhar diante do Senhor, ela se humilha diante do julgamento de um sacerdote. Quantos hoje em dia estão fora da igreja porque estão ofendidos com líderes, com sacerdotes? Quantos hoje estão fora e achando que Deus tem que dar conta daquele líder porque o orgulho falou mais alto? Ele não conseguiu se humilhar diante do homem, né, dos homens. Não que nós devemos, mas sabe, irmãos, às vezes a Bíblia vai dizer que a humilhação precede a honra. Isso é uma matemática no reino de Deus. Para Deus nos honrar, nós precisamos estar humilhados. E tem gente que não aceita a humilhação. Então, se não aceita humilhação, também vai ficar com dificuldade de receber a honra, porque com Deus não tem jeito de ser honrado sem ser humilhado. Afinal de contas, o filho dele, que era Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo uma condição de servo, né? Então, assim, Deus, ele não adianta, com ele o orgulho, o ego não tem vez. Nesse momento, eu acredito que Ana alcançou a medida
da virada de chave na vida dela, não só porque ela se humilhou diante do Senhor e derramou a alma dela diante do Senhor, porque isso eu vejo que muita gente crente faz, mas porque ela passou no teste dessa humilhação diante dos homens, né? A partir do momento que ela foi confrontada na dor dela, ela disse: é verdade, é verdade. Eu sou essa mulher amargurada e triste. Eu pareço uma bêbada, mas eu não sou bêbada, eu não tomei nada. Eu estava me derramando porque eu estou desesperada, profundamente entristecida, e eu sou uma pessoa amargurada. Gente, uma pessoa amargurada é uma pessoa ofendida. Ela era amargurada com quem? Com quem ela estava ofendida? Com o próprio Deus, que não dava filhos para ela. Sabe que tem gente que tem que perdoar a Deus? Tem gente que precisa chegar diante de Deus e rasgar o coração e falar: por que o Senhor permitiu isso? É injusto isso que o Senhor fez comigo. Me perdoa, porque eu sei que a minha justiça é trapo de imundícia diante do Senhor, mas eu preciso falar como eu estou entristecido porque o Senhor permitiu, e no fim eu culpo o Senhor por isso. Pode ter certeza que o Senhor não vai se ofender com você. Ele só precisa de um coração totalmente quebrantado e contrito. Um coração que se humilha diante dele. Um coração que fala a verdade. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você sabe, tem muita gente que adora em espírito. É muito bom para adorar em espírito. Coisas espirituais é maravilhoso, mas na hora que é para adorar em verdade, para falar a realidade, para rasgar o coração. Esses dias eu vi uma pessoa que estava há anos sem ter, sem gerar. E ela é esposa de um cantor gospel muito conhecido, uma bênção os dois. E depois que eles vomitaram a dor deles num podcast, 3 meses depois ela apareceu grávida depois de anos. Sabe que tem uma chave no mundo espiritual? Porque a gente ainda quer manter uma reputação. A gente ainda quer manter algo ali diante das pessoas que já não existe no mundo espiritual, mas a gente quer manter. Naamã queria manter. Até que o Senhor falou para ele: olha, você vai ter que se despir, sabe diante de quem? Diante de todos os seus servos, diante de todo mundo que você domina aí, você é o capitão deles. Diante de todos os seus soldados, você vai ter que tirar suas vestes e vai mostrar sua lepra diante de todo mundo. E a hora que você alcançar uma medida de humilhação, não só diante de Deus, mas diante dos homens, eu vou virar essa chave. E Ana alcançou isso. Então ela se humilhou, ela orou, né? E ela não respondeu mal, ela não confrontou a autoridade de Deus. Aqui a gente vê um sacerdote assim totalmente distraído. Vocês concordam comigo? Um sacerdote que foi leviano. Ele julgou uma pessoa. E ele era o sacerdote. Nós vamos ver várias características do sacerdote ali. E por que Deus tirou o sacerdócio da linhagem por conta dele e dos filhos dele. Não foram só dos filhos, foi dele também. Então, Ana acaba se derramando diante de Deus. E nesse momento que ela se humilha mais ainda, eu lembro até, inclusive no Novo Testamento, daquela mulher Ciro-fenícia, que vai atrás de Jesus uma vez, Jesus ignora. Senhor, a minha filha está profundamente endemoniada. Jesus, calado. Ela vai de novo até ele. Os discípulos falam: Senhor, ela está gritando atrás da gente, faz alguma coisa. Ele fala: eu vim senão para as ovelhas da casa do meu pai. E de novo, aquela mulher sofre mais um golpe de humilhação. Mas ela não desiste. Ela está humilhada diante de Jesus e diante dos homens. E ela vai mais uma vez até ele e fala: Senhor, salva-me. A minha filha está profundamente endemoniada. E Jesus diz: não me é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cães, aos cachorrinhos. E ela se humilha mais ainda. Quando a gente acha que não tinha jeito mais dela se humilha, ela se humilha mais ainda. Ela diz: mas até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E Jesus olha para ela e fala assim: bem-aventurada. Eu acho que Jesus fala assim: graças te dou, Pai, porque ela entendeu o processo. Vai, a tua filha está curada. Ela alcança uma medida. E aqui
Eu acredito que Deus selou essa medida de humilhação de Ana com a palavra do próprio sacerdote Eli. Quando ela se humilha até o último, ela fala: Olha, não me veja assim, porque eu tô muito triste e desesperada. Não me veja assim. E se eu encontrar graça, que eu encontre graça diante de Deus e diante do Senhor sacerdote. Ele fala: Vai, filha, e que o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu. A Bíblia diz que no dia seguinte, Ana engravidou de Samuel. Então, sabe, é uma lição para nós. Às vezes a gente acha que já se humilhou o suficiente, mas a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais desprezará. Que o Espírito Santo de Deus possa nos levar por esse caminho, né? Eu tenho uma ministração aqui sobre o poder da humilhação. Gente, é poderoso demais a gente saber se humilhar. É poderoso demais, só vem honra sobre a nossa vida. Só vem honra. Então que nós possamos orar ao Espírito Santo de Deus para isso. Enfim, bom, todo mundo sabe então, Samuel nasce e Ana o que? Cumpre o voto. Olha, assim que o menino desmamar, eu vou levar ele para servir continuamente diante do Senhor. E Samuel desmama e ela leva e chega diante do sacerdote. Gente, vocês teriam coragem, gente? Vocês teriam coragem? Uma criança que parou de mamar, que ele tenha parado de mamar com 4 anos, que é muito. Ela levou ele lá e diz: Olha, eu vim aqui cumprir o voto que eu fiz com o Senhor. Está aqui o menino pelo qual eu tinha pedido e o Senhor me deu. Ele vai servir o Senhor por todos os dias da sua vida. E Samuel, gente, vocês podem procurar na Bíblia. Você não vai ver escândalo de Samuel. Você não vai ver Samuel pecando. Ele teve um ministério, uma vida ilibada e íntegra diante de Deus. Coisa linda. Ainda criança já ouvia audivelmente a voz do Senhor. Com palavras profundas, ele foi chamado à maturidade tão cedo. Porque foi escolhido no ventre de uma mulher que entendeu o processo de Deus, né? Então, é isso, vai falar sobre Samuel, capítulo 1 todo, e aí, no capítulo 2, nós vamos ver Ana fazendo uma oração linda de louvor a Deus, agradecendo ao Senhor, e também a partir do versículo 12, nós vamos ver agora a família de Eli, os filhos de Eli, a maldade dos filhos de Eli, tá bom? Então, vamos lá. Deus, vocês já devem saber a história, Deus dá um sonho para Samuel, né, a respeito da casa de Eli. Só que, lembrando que não é a primeira vez que Deus fala com Eli através de um profeta. Nós vamos ver que tem um profeta aqui que a gente não sabe o nome, um profeta anônimo, que vai diante do sacerdote Eli chamar a atenção dele, porque os filhos dele estão fazendo coisas terríveis no santuário de Deus. E Eli não disciplina os seus filhos. Repreende aquela educaçãozinha positiva. Não, meu filho, não faz assim, não. Pode não. Né? E aí nós vamos ver que essa falta de zelo e essa omissão trouxe uma desgraça terrível para essa família. Alguém leia para mim, então, o capítulo 2, do versículo 12 até o 17. 2, do 12 ao 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na cadeia, na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote,
porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Obrigada, Lana. Lê para mim o 22, o 22, 23, 24 ainda. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Glória a Deus. Obrigada, amiga. Fecha seu microfone aí. Olha só, gente. Primeira coisa, os filhos de Eli, que era o sacerdote, eles também eram sacerdotes, né? Porque era da linhagem. Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles cometiam dois grandes pecados, além de outros, mas os dois maiores pecados eram esses. O primeiro pecado era com relação ao sacrifício. E o segundo pecado era porque eles tinham relações, tinham promiscuidade na tenda do encontro com mulheres ali. Mas esse primeiro, que a Lana leu, né, sobre o sacrifício, o que acontece? Toda vez, nós vamos ver isso lá em Levítico, né, que toda a gordura do sacrifício tinha que ser queimada para o Senhor e depois o sacerdote comia o restante da carne. O que Deus, quando Deus ele coloca essa regra, né, da oferta, o que ele quer dizer pra gente? A gordura, gente, significa o quê? Quando a gente tem muita gordurinha, né? É a nossa energia, né? Toda a nossa caloria, todo o nosso, vai tudo virando gordura. A gordura nada mais é que simboliza as nossas forças, a nossa energia. O que o Senhor está querendo dizer? Olha, toda a sua energia, todas as suas forças são primeiro para mim, para depois o restante do seu trabalho, do seu labor ser para os outros. A primícia é minha. Toda a sua energia e força é para mim primeiro. E a gente sabe, gente, assim, por exemplo, até no culto, que nós temos uma parte do culto onde nós ouvimos a palavra e que nós recebemos algo da parte do Senhor. Mas existe uma parte do culto que nós fazemos para Ele, que nós entregamos para Ele. Terrível coisa é quando o homem quer pegar a parte que pertence ao Senhor. Então, Ofni e Finéias, a Bíblia fala, esse era um pecado gravíssimo aos olhos do Senhor, porque eles tratavam com descaso, desprezavam aquilo que era santo. A gordura era algo do Senhor, era a parte de Deus. Não era dos homens, era a parte de Deus. E eles pegavam com o garfo, enfiavam lá e queria comer com a gordura e tudo, crua mesmo. E se a pessoa falava, não, peraí, deixa queimar a gordura primeiro, porque assim que o Senhor pediu, ele dizia, se você não me der agora, eu vou pegar força. E fora isso, eles se prostituíam com as mulheres. Então, nós vamos ver um homem, como a Lana leu, Eli, que já sabia da fama dos filhos. Não é um profeta ou dois que vieram falar para ele de repente, ele estava oculto daquilo, aquilo estava assim escondido. Não, o povo todo comentava o mau procedimento dos filhos, sendo sacerdotes. A Bíblia diz que Eli dá um conselho e advertência, mas eles não. Mas aí o problema, gente, é a falta da repreensão. Então eu queria aqui puxar uma reflexão com vocês, porque Eli foi um homem que fracassou no maior de todos os seus ministérios, que é da sua própria família. Eli, ele tinha tudo para ser um grande pai. Ele tinha uma posição respeitada, ele era sacerdote, juiz lá em Israel, né?
Ele manteve essa posição por 40 anos. Ele ocupava-se com o povo e com as coisas de Deus. A segunda coisa, ele era cristão, crente, sacerdote, representava o povo diante de Deus, instruía o povo na palavra, intercedia pelo povo, né? Ele tinha autoridade quando ele falou para Ana, olha, vai que o Deus de Israel te conceda isso que você está pedindo. Ele selou no mundo espiritual, debaixo do quê, gente? Debaixo de uma autoridade concedida pelo próprio Deus, ungida, né? Ele era espiritualmente sensível. Como que a gente sabe que ele tinha essa sensibilidade espiritual? Porque quando Samuel chega para ele e fala, Senhor, o Senhor me chamou? Quando ele era pequenininho, né? Ele diz, olha, eu não te chamei. Da próxima vez, esse é o Senhor te chamando. Da próxima vez, diz assim, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Ele ensina, ele instrui Samuel, porque ele discerniu que era a voz do Senhor. Ele era um líder estável. Até então, nunca ninguém sabe, ele foi sacerdote e juiz por 40 anos. Ele não era numa instabilidade, 40 anos servindo ali. E os filhos também, gente, tinham tudo para ser uma bênção. Um pai crente, um pai que era líder, que era experiente, nasceram num lar cristão, uma família sacerdotal, eram sacerdotes, mas eram profanos. Desprezavam o culto, o que era divino, o santo. Profanavam aquilo, viviam em escândalos e imoralidade, fazendo inclusive o povo tropeçar, vocês concordam? E não eram obedientes, nem ouviam os conselhos do pai. Ainda que o pai não tenha disciplinado, o pai aconselhou, mas eles não ouviam, né? Então Deus usa Samuel para expor o pecado de Eli, mas antes disso Deus já tinha falado com ele, né? Deixa eu ver aqui onde está a outra parte que Deus usa, né, um outro sacerdote para falar com ele. Ah, peraí. Ó, no 27 em diante, no 2:27 vai falar, então chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli e profetizou. Assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente a família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, ministrar no meu altar, queimar o meu incenso, trazer o colete sacerdotal diante de mim. 29. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício, da minha oferta, que ordenei expressamente que fossem celebradas na minha habitação? Veja essa parte agora, grifa na sua Bíblia. Por que honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, olha a sentença de Deus. O Deus de Israel declara solenemente: prometi à tua família e à tua linhagem que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da tua família, da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família. Gente, que sentença terrível. Que sentença terrível. Eli, ele foi passivo. Passividade é pecado. Deus usou o profeta, depois usou o profeta Samuel. Por isso que quando Samuel chega para ele, fala tudo que vai acontecer, inclusive que os filhos vão morrer. Eli diz assim, ele é Deus, ele faz conforme ele quiser. Porque não era a primeira vez que ele estava ouvindo isso do profeta. Ele já tinha ouvido a respeito. E mesmo assim, ficou passivo, omisso. Ele foi ausente, omisso. Ele não abriu os olhos para ver os perigos dentro da própria casa dele. Foi bonachão.
por não disciplinar os filhos, acabou honrando seus filhos mais do que a Deus. Foi conivente. Veja que o Senhor fala aqui para ele: por que você pisa e zomba do meu sacrifício e da minha oferta? Quem fazia isso? Os filhos. E Deus tá atribuindo a ele esse pecado. Por quê? Porque ele foi conivente. Quem é conivente pratica a mesma coisa que o outro que está praticando. Ele não corrigiu, nem disciplinou seus filhos. Por isso que a Bíblia diz que ele era pesado, né? Nós vamos ver no final, quando ele morre, a Bíblia fala que ele já estava obeso, pesado na cadeira. A morte de Eli é caindo da cadeira e quebrando o pescoço. E ele foi passivo ao fatalismo, gente. Além de ser passivo com os filhos, ele foi passivo ao fatalismo. Gente, quando você escuta uma advertência de Deus, pode ter certeza que ainda assim é uma misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. É hora de você se humilhar, é hora de você chorar, é hora de fazer igual o rei Ezequias. O profeta chegou para ele e falou assim: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O que ele fez? O que o rei Ezequias fez? Ele virou e chorou, e chorou, e chorou, e o profeta nem estava saindo. Acho que o profeta Isaías não tinha nem saído ainda do palácio. O Senhor falou: volta. Volta e diz que eu ouvi, e eu vi as lágrimas dele. O Senhor muda, gente, é tão fácil. É humilhação e quebrantamento, é humilhação e quebrantamento. O coração do nosso Deus não aguenta. A palavra diz que um coração quebrantado e contrito, ele jamais, jamais, jamais desprezará. Mas ele ouviu. Ele é Deus, ele faz o que ele bem entender. Colocou a família toda nessa fatalidade. Olha, a gente aprende muita coisa com essa vida de Eli e dos seus filhos. O perigo de cuidar dos outros e não cuidar da própria casa. O perigo de ter autoridade com os de fora, mas nenhuma dentro de casa. O perigo da gente se conformar com os pecados dos nossos filhos ao ponto de nos preocuparmos mais em desagradá-los do que agradarmos a Deus. De aceitarmos passivamente um decreto de derrota na nossa família. De não nos atentarmos que uma hora a misericórdia vira juízo. E aí não tem mais jeito. Não há mais esperança. Deus retira da família de Eli, da família de Arão, através de Eli, a promessa do sacerdócio para sempre. Longe de mim cumprir tal promessa. E dá para alguém que não era da linhagem. Eu lembro que quando eu vi isso a primeira vez, eu sempre fiquei falando pro Senhor: ai Deus, eu queria tanto assim, sabe? Vim de uma família que o vô era cristão, a avó, o pai e a mãe, e todo mundo cristão, e já acumulando herança no mundo espiritual. Aí eu vi o Senhor tirando de uma família que tinha tudo para dar certo, entregando para uma outra, que veio de uma mãe estéril, amargurada, humilhada, né? E dela saiu um servo bom, fiel e íntegro, que foi Samuel. Com Eli a gente pensa, né, dos perigos da debilidade crônica, moral, da debilidade moral crônica, do caráter, gente. Tem muita gente se escondendo atrás de personalidade. E o caráter é o que a gente é quando a gente tá no escuro, quando ninguém tá vendo, quando só o mundo espiritual tá observando. Nós vamos ver esse problema na Bíblia mais estampado, não é com ímpio, não. É com líder. Com gente que Deus escolheu, com gente que Deus deu autoridade, com gente que Deus deu unção. Sansão, Saul, sacerdote Eli, vítimas da própria unção. Não conservaram o caráter, não preservaram.
né? Quando Deus ele vem e repreende a gente e faz a gente ajustar, a gente alinhar o nosso caminho, a gente endireitar a vereda, a gente precisa agir. Sabe por quê? Porque para quem muito é dado, muito é cobrado, e a partir do momento que a gente tem o entendimento, a gente vai ser cobrado dentro da medida do nosso entendimento. Olha, Provérbios 25, 26 diz assim: como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cede lugar diante do ímpio. Esse é o poder da transgressão e do pecado de um justo, que Deus deu unção, Deus deu autoridade, e ele não se conserta no caráter. As atitudes são um problema. Dentro do âmbito moral, ele não está alinhado com Deus. Esse é o poder, contamina um monte de gente. Sabe, o pastor Cote fala uma coisa muito interessante, ele diz: o problema é que muitas vezes a gente começa a chamar o pecado de fraqueza. Em vez de falar, olha, eu tô pecando, eu tô com um problema de adultério. A pessoa chega e fala assim: então, irmã, sabe o que é, pastora? O meu problema, a minha fraqueza é mulher. É minha fraqueza. Começa a chamar o pecado de fraqueza. Pecado é pecado. Ela põe nome de fraqueza para mostrar uma debilidade no caráter, no âmbito moral. Gente, olha, eu fiquei pensando, porque a Bíblia não põe nada à toa aqui. E eu sou muito assim, sabe, de entender os sinais de Deus. Eu fico orando, pedindo a Deus revelação para entender os sinais. E eu posso estar dando uma de louca aqui, vou dar minha opinião aqui. Eli morreu. Cadê? Eli morrendo aqui. Deixa eu contar como é que Eli morreu. Vem tudo isso, o profeta Samuel pega, fala, né? Conta a visão para Eli. Deus chama Samuel no capítulo 3, chama ele quando ele era pequenininho, fala para ele tudo sobre a casa de Eli, que vai acabar com a casa de Eli, no capítulo 3 todo. Samuel conta a visão para Eli, Eli fala, ele é Deus, né? Ele faz o que bem lhe parecer, né? No 18, 3:18 diz assim: diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira da parte do Senhor, sem lhe poupar nenhum detalhe. Então Eli exclamou: ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos teus olhos. Aí, gente, o que acontece? No capítulo 4, os filisteus vão guerrear contra Israel. E quando eles vão, eles matam 4.000, deixa eu ver se é 4.000. Eles vão, atacam e matam 4.000 homens. Isso mesmo. Capítulo 4, verso 2. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Os israelitas voltaram, arrasados, e acharam que eles só perderam a batalha porque eles estavam sem a Arca da Aliança. Quem que buscou a Arca da Aliança? Ofni e Finé, os dois filhos de Eli. Os bonitos, os bonachão. Os bonitos foram lá, não, vão pegar a Arca da Aliança. É amuleto, sabe? Amuleto, é isso que é na cabeça dele. A gente vai trazer a Arca da Aliança vai nos defender. Sabe quando a gente mistura o santo com o profano? A gente tá fazendo um negócio errado e a gente acha ainda que Deus tem obrigação de dar vitória? Obrigação de abençoar? Mas tá misturado, sabe? A mosca no perfume, o fermento na massa. Não vai acontecer isso. O santo não mistura com o profano. O santo não mistura com o pecado. Você vai ver a Bíblia todinha vendo isso. E não mistura de um tanto que o filho precisou morrer como santo para a gente se conectar com o Pai. Porque senão nem isso a gente não conseguiria. Não é nem para ele habitar aqui, é para a gente se conectar de novo. E aí, o que acontece é que eles vão e pegam a arca, falam: a gente só perdeu porque a gente tá sem a arca, vamos buscar a arca. E eles trazem a arca.
Ofni e Finéias. Aí, quando eles veem que o povo de Israel traz a arca e começa tudo a ter grito e brado de júbilo, os filisteus falam, ixi, agora quero ver o que vai acontecer com a gente, porque aquele Deus que levou tantas pragas do Egito, derrotou o Egito todo, e agora eles ficaram com um pouco de medo, os filisteus. Mas mesmo assim, olha o que eles falaram para eles mesmos. 4:9. E concluíram: sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. 10. E assim, os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então, os filisteus se apossaram da arca de Deus. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. 14, vou pular, tá, gente? Porque senão a gente não acaba. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita, um dos homens dos soldados que estava lá na guerra, correu para a cidade para contar para o sacerdote Eli o que estava acontecendo. Ele era da tribo de Benjamim, por isso a Bíblia fala benjamita. E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli, com 98 anos de idade, seus olhos já fracos, algumas Bíblias já vai dizer, já estava cego, não se moviam mais e ele não conseguia mais enxergar, ou seja, cego. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que ele indagou-lhe: o que aconteceu, meu filho? E o homem lhe deu a notícia. Israel teve que fugir dos filisteus e terrível carnificina. Fomos derrotados e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade onde estava. Quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Ele julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. Gente, eu sempre presto muita atenção no corpo, porque nós somos 3, né? Corpo, alma e espírito. Então não tem jeito da gente desvincular o corpo do espírito e da alma. A gente sabe que o espiritual atinge o corpo. Nós vamos ver lá no Novo Testamento uma mulher encurvada, crente, porque a Bíblia diz que ela era filha de Abraão, e o problema dela não era ortopédico, o problema dela era demônio. Jesus expulsa e ela é... Jesus diz: eu vou deixar essa mulher cativa, essa filha de Abraão cativa por Satanás, ou seja, o problema dela era um demônio que deixava ela encurvada. Nós vamos ver pessoas adoecidas na alma tendo sintoma físico, crise de ansiedade, né? Depressão que não é biológica. Então, não tem como a gente não enxergar o corpo dando sinais. E eu tenho desenvolvido, assim, com Deus, um estudo, sabe? Eu tenho me aprofundado nisso, de entender em Deus por que determinadas doenças vêm, ou determinadas condições de saúde do corpo, por que o corpo está falando aquilo? Porque tem um pecado por trás. Veja bem, Eli morreu cego, quebrou o pescoço e obeso. A passividade é quando você não sai do lugar. É quando mesmo você sendo impulsionado a se mover, a se movimentar, você não sai do lugar. Você cresce, fica obeso, parado no mesmo lugar. Eli fazia vista grossa com o pecado dos filhos. Fingia não ver. Morreu cego. Quando ele cai por conta da sua obesidade e quebra o pescoço, quem é o cabeça do corpo? Cristo.
Quem é que manda em você? É o seu cérebro. O que a sua cabeça manda, o seu corpo obedece. O pescoço é que movimenta a cabeça. O pescoço obedece o que a cabeça manda. Será que ele estava obedecendo o que Deus mandava? Ele caiu e quebrou exatamente o quê? Aquilo que realmente ele não estava dando conta de fazer. Dirigir o povo. Fazer com que o povo tivesse uma direção correta, de acordo com a cabeça. E assim, né, morre um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, com autoridade com Deus, por Deus, e que teve uma vida com Deus estável. Mas, como diz a palavra de Deus, Eclesiastes, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Isso fica um alerta para nós. Porque muita gente faz tudo certo, mas no final faz errado. E a Bíblia vai dizer que aquele que cumpre toda a lei, lá em Tiago vai dizer, aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça num único ponto, ele é transgressor de tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo, conta mais o final do que o começo de tudo. Então, se Deus ele chama a nossa atenção para algo, para a gente endireitar o caminho, não dá para a gente viver só da unção do passado, das experiências do passado, das atitudes do passado. Nós vamos ter que perseverar até o fim. E aí acaba aqui a história do sacerdote Eli. E a arca é tomada pelos filisteus. Então vamos lá, o que aconteceu? Os filisteus roubaram a arca da aliança, certo? A arca da aliança, os filisteus roubaram e fizeram o quê? Colocaram ela dentro do santuário do deus deles. Que deus era o deles? Dagon, o deus Dagon. Vamos lá. Os filisteus e a arca da aliança. Capítulo 5 de 1 Samuel. Alguém lê para mim 5 do 1 até o 6. E os filisteus levaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles a trouxeram à casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. E quando os de Asdod se levantaram pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagom e o colocaram no seu lugar novamente. E quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagom lhe foi deixado. Portanto, nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagom pisava na soleira de Dagom em Asdod até este dia. Ô, Bruna, pode continuar até o 9. Não, até o Porém, 9 não, até o 8 só. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod, e ele os destruiu e os feriu com hemorroidas até Asdod e os seus termos. E quando os homens de Asdod viram que assim era, eles disseram: A arca do Deus de Israel não permanecerá conosco, pois a sua mão é severa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então eles enviaram e reuniram consigo todos os senhores dos filisteus e disseram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: Que a arca do Deus de Israel seja carregada até Gate. E eles carregaram a arca de Deus de Israel para lá. Amém. Tá ótimo. Gente, eu vou resumir aqui o que aconteceu. Vocês viram, né? A arca foi colocada junto a um principado, Dagon,
E Dagon, no outro dia, quando eles levantaram, a estátua tinha caído no chão. Eles arrumaram a estátua de Dagon. No outro dia, quando eles chegaram, Dagon estava com a cabeça e os braços quebrados na frente da arca. E fora isso, o que o Senhor fez? O Senhor feriu eles com uma praga terrível. E eles foram levando a arca para os outros lugares dentro do campo, da área dos filisteus, eles foram levando para outras províncias e a praga ia consumindo o povo, até que eles se desesperaram, chamaram os adivinhos e os sábios e falaram: olha, a gente está sendo destruído por esse Deus deles. O que a gente vai fazer? E os sábios e os adivinhos falaram para eles assim: olha, vamos devolver a arca para o povo de Israel, para os hebreus. Mas vocês não podem devolvê-la de qualquer jeito. Vocês vão devolver ela com uma oferta pela culpa. Veja, gente, eu fico assim abismada, né, de ver que até o satanista, até aquele que está servindo a um espírito maligno, ele sabe ele tem noção e zelo com relação às coisas espirituais, e o povo de Deus trata com descaso. Veja, eles serviam a Dagon, mas eles não quiseram devolver a arca de qualquer jeito. Por quê? Porque eles queriam devolver de um jeito que cessasse a praga. E como faria isso? Com uma oferta pela culpa, demonstrando com atitude de arrependimento de ter roubado a arca. Como eles fizeram? Os adivinhos falaram para eles: olha, façam 5 tumores, né, representando aí. Onde tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Onde tá para ler para vocês. 5 tumores de ouro representando os 5 governadores filisteus. 6 do 1 ao 6. Ó. Então aqueles sábios, que são os adivinhos, lhes orientaram: se desejais devolver adequadamente a arca de Deus de Israel, é o 6:3 que eu tô lendo, tá, gente? Não a envies vazia, porém mandai com ela uma oferta generosa pela reparação de culpa. Assim sereis curados e sabereis por que a mão do Deus de Israel persiste em castigá-los. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram: mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhes: de acordo com o número dos príncipes filisteus, 5 esculturas de ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi essa praga que vós e os vossos governantes sofrestes. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que devastam a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que este gesto alivie a mão do Deus de cima de vós, do vosso Deus e de toda a terra onde habitais. Por que endureceríeis o vosso coração como fizeram os egípcios e Faraó? Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Portanto, agora tomai e preparai um carro novo, 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido colocado qualquer tipo de canga. Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Deus e colocai sobre a carroça. Quanto aos objetos de ouro que estáis enviando como oferta pela culpa, depositá-los-ei numa caixa forte ao lado da arca e deixareis partir. Observai atentamente, porém, se o carro tomar o caminho em direção à cidade de Bet-Semes, que é uma cidade israelita, tá, gente? Isso significa que foi o Deus dos israelitas que de fato nos mandou todo esse terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem nos castigou com toda essa praga, e sim, ela veio por acaso. Eles ainda fizeram uma prova com Deus. Eles tiveram tanto temor do Deus de Israel que, além de enviar a oferta pela culpa, eles ainda pegaram vacas e bois, crias novas, vacas que nunca tinham sido colocadas jugo nas costas para colocar a arca, ou seja, pegaram as primícias do que eles tinham e mandaram não só a arca, como as ofertas pela culpa, se arrependendo de terem roubado a arca. E fizeram uma prova ali entre eles: olha, se a carroça for direto para a terra de Bet-Semes, que é uma terra israelita,
é porque o Deus de Israel que fez tudo isso com a gente. Agora, se a carroça, se eles se desviarem um pouquinho do caminho, a gente vai saber que essa praga veio assim aleatoriamente. E, pasmem vocês, é óbvio que a carroça não se desviou, foi até a região de Bet-Semes, os israelitas, chegou lá quando eles encontraram a arca, encontraram a oferta pela culpa. Deus retirou a mão, a praga sobre o povo, sobre os filisteus. E aí a arca ficou lá, só que o que aconteceu, gente? Por isso que eu falo, ai meu Deus, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. O povo de Israel, será que não sabia que ninguém podia olhar para a arca, não pode tocar na arca quem não é ungido para aquilo? 70 homens, tudo curioso, olharam para dentro da arca, foram fulminados, eles ficaram apavorados e mandaram a arca para outro lugar, né? Mandaram a arca para Jeriat Kiriaim. Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Isso, Kiriat Jearim, na casa do sacerdote Eleazar. E chegando lá, 7:2. Ó, 7:2. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Veja bem, gente, isso é muito importante. A arca voltou, a presença estava na arca, mas o Senhor não falava com o povo. Por que o Senhor não falava com aquele povo? Se ele estava exatamente no território do povo dele. A arca estava ali. Por que Deus não falava com o povo através do profeta Samuel? Porque não haviam se arrependido até aquele momento. Eles não conseguiram alcançar um verdadeiro arrependimento. Você sabe que eu lembro da passagem de Jeremias, que diz assim: eu, Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Às vezes a gente tem a impressão que a gente orar de qualquer jeito, buscar de qualquer jeito. Ah, eu não ouço Deus falar comigo. Ah, mas eu não... Porque não é de todo. Porque não é com força, com todas as forças. Sabe? A gente quer que Deus fale assim. Ah, Deus, fala alguma coisa, Senhor. Nossa, tem que fazer tal coisa no escritório. Ô, Deus, dirigindo. Deus, fala alguma coisa pra mim. Você sabe aquele negócio? Ah, nossa, tem que pegar a Valentina. Gente, assim, pela misericórdia dele, às vezes ele até vai trazer alguns insights pra gente, se a gente tiver uma vida dedicada realmente, uma vida com ele, que você retira pelo menos um pouquinho do seu tempo pra ele. Quando ele vê que o teu coração, a primícia dele, eu tenho visto o Senhor, às vezes ele tenta me acordar de manhã, antes das crianças, mas eu já tô muito exausta para acordar antes das 6. Mas ele me acorda e eu falo: Senhor, não desiste de mim, uma hora eu vou conseguir acordar. Uma hora eu vou conseguir. Por quê? Por que ele não quer que eu tire esse meu período de oração 9 horas da manhã, que eu vou estar mais livre, que eu levei as crianças? Porque ele quer a primícia do tempo. O primeiro momento, o abrir dos olhos, o bom dia para ele. Talvez você não precise tirar o seu período todo, né, de oração ali, naquela primeiro momento no dia, mas a primeira coisa, você pode levantar da sua cama e se ajoelhar e falar: bom dia, Senhor. Tô começando mais um dia. Vou fazer as coisas e depois eu vou tirar meu período contigo. Mas o meu levantar, a primeira coisa que eu tô fazendo é me ajoelhando e te dando bom dia. A primícia. E aí esse povo aqui, não tinha se arrependido de verdade. Queriam que Deus falasse, estavam suplicando. Olha, clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Mas o Senhor estava em silêncio. 20 anos em silêncio. Até que
Samuel leva o povo para o verdadeiro arrependimento. Faz eles pedirem perdão pelo pecado de idolatria, faz eles destruírem as imagens de Astarote e Baal que eles tinham levantado e tinha no meio entre eles. Faz eles jejuarem e orarem, clamando a Deus por arrependimento. Espírito Santo, me leva para o verdadeiro arrependimento. E ainda fizeram um ato profético com água. Derramaram perante o Senhor, simbolizando arrependimento. Samuel faz o sacrifício, então o Senhor volta a falar com o povo. Deus ouviu. Deus ouviu. E o mundo espiritual se moveu de um jeito que os filisteus, que tinham acabado praticamente, não acabado, porque se passou 20 anos, tinham se arrependido de ter roubado a arca, estavam ali atacando Israel de novo, foram para atacar Israel de novo, exatamente quando o povo se arrependeu. Gente, você quer saber se você está movimentando o mundo espiritual? Presta atenção se o seu jejum, se a sua oração está trazendo luta. Se o negócio tá aquele ataque, que você tá vendo que o negócio tá movimentando, que tá vindo luta, que você não tá aguentando, que você já pensa que você vai desistir, é porque alguma coisa tá acontecendo no mundo espiritual. Agora, se tiver muito assim, na vibe boa, tá tranquilo, tá de boa, tô levando, se preocupa. Se preocupa, porque não tá fazendo nem cócega. Quando o povo faz tudo isso que Samuel, que eu falei pra vocês que Samuel leva eles a fazerem, na hora vem o contra-ataque do inimigo. Satanás levanta os filisteus e vai lá atacar o povo. E a Bíblia diz que o povo começa a ficar nervoso, apavorado, mas o Senhor dá um estrondo naquele lugar e os filisteus se apavoram e vão embora. São derrotados. Sabe? Na hora que tiver, se você estiver movimentando o mundo espiritual, só persevera. A palavra de Deus fala, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É esse o segredo. Fez tudo o que você tinha que fazer, o diabo está contra-atacando, sujeita-se a Deus. Se sujeita a Deus, resiste. Se sujeita e resiste, ele vai ter que fugir. Foi isso que aconteceu. 7:10. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada de Bet-Cara, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?